Muito se fala sobre a mentalidade nos tempos atuais, né? Pô, eu como empresário, eu como executivo, Bush, como é que eu fico me posicionando? Será que eu fico preocupado com esse caos que tá aí fora, os câmbios, sobre inflação, sobre problemas políticos, instabilidade política, tributária? Tem uma discussão enorme acontecendo, o Brasil não passando a credibilidade que a gente precisa com o empresário, o mercado um pouco preocupado, o meu cliente agora desafiando mais para preços, competidores apertando muito mais estruturas, como é que eu fico? Eu vou reforçar de novo a tese que eu repito toda vez. A gente pode olhar o copo meio vazio, que de fato ele existe e de fato a grande maioria não vai navegar nele. Mas na verdade o maior dinheiro, ele não está navegando no caos, ele está navegando sobre o caos. E sobre o caos estão as pessoas que enxergam o mercado, são as pessoas que sabem que, desculpa, sendo bem honesto, o inimigo, o governo sempre vai ser um inimigo comum. O governo sempre vai ser um problema comum para nós. Porque do jeito que o Brasil se estruturou, isso não vão décadas, vão séculos talvez para se ajustar. Então, seja governo A, governo B, eu não entro em discussão de governo porque eu não tenho a solução, né? Então não adianta, eu não tenho um lugar de fala para te dar opinião sobre isso. O fato é, nunca o governo foi um ator importante por nosso desempenho, por nosso sucesso. E nós, brasileiros, somos um povo muito forte, focado em trazer resultado. O que eu quero te ajudar aqui é não ficar na narrativa do copo meio vazio e sim começar a narrativa do copo meio cheio. Começar a olhar e entender as oportunidades que a gente tem no momento. Entender que o mercado hoje é um mercado que nos traz muito mais oportunidades mesmo que em momentos de crise. Por exemplo, se antes o mercado transacionava 100 do produto A e com a crise eventualmente o mercado vai reduzir o poder de compra e vai comprar só 80, se você precisa vender só 12, você pode não ser afetado, desde que você seja o mais interessante, desde que você gere mais valor, desde que você esteja mais alinhado com o que os clientes buscam. Essa é a oportunidade, porque viver no caos é não ter resultado, é você iniciar o mês sem saber quanto vai vender no mês, é você não ter método de venda, é você não ter cultura organizacional, é você não ter liberdade na sua empresa. Se você ficar 3 dias sem vir trabalhar, a sua empresa vai ao caos, é problema, é fofoca, é dinheiro que não entra, é cliente que reclama. Provavelmente você pode estar vivendo esse momento. Provavelmente você pode estar no momento que agora era uma hora de crescer e você já não sabe para onde ir. É assim que funciona. O grande erro, talvez, que nós empresários, nós executivos do mercado cometemos é que a gente não olhou nunca o empreendedorismo como uma profissão. Eu até entendo, existe o curso de administração, o qual eu inclusive sou formado em administração de empresas, mas a gente sabe muito bem que a administração de empresas ela não prepara a gente para ser empresário executivo. Ela só dá uma noção básica de como funciona esse mundo, mas longe de preparar alguém para isso, no meu ponto de vista. E é nesse quesito que vem o grande desafio, porque quando a gente vai no médico, a gente não espera que o médico seja amador na forma como ele vai tratar uma doença ou um procedimento de saúde com a gente. A gente não espera que um advogado que a gente contrate, ele não conheça uma lei ou ele não saiba como articular o posicionamento daquela tese para que possa ser satisfatória a decisão para o que eu estou buscando aquele pleito. Ou seja, poderia aqui citar todas as outras profissões, estudando, se especializando e de fato executando aquilo que se espera. Mas o empresário não fez isso. O empresário ele tem na cabeça que tem que ser na tentativa e erro, ele tem na cabeça que ele precisa sofrer para ter resultado, no pain, no gain, se fosse fácil não é com a gente. Ou seja, se criou na cabeça do empresariado que empreender é difícil, que é para os heróis e que na verdade a gente com isso vai ter que ficar na tentativa e erro e ter muito estômago. Sim, eu concordo que ser empresário é assumir risco, ser empresário são pessoas que de fato querem crescer muito mais, querem desafiar mais, executivos a mesma coisa. Agora, uma provocação, você não tem que bater a cabeça na parede. Tem jeito de fazer as coisas, tem forma de fazer as coisas. Como tem para o engenheiro, como tem para o advogado, como tem para o médico. Então, se você me mostrar um empresário que se especializou tanto quanto o médico, certamente você está vendo um empresário milionário ou até bilionário. Porque essa especialização de como conduzir empresa, de como criar cultura, de como gerenciar pessoas, de como gerar valor para cliente, como vender mais, como ancorar, é o que de verdade faz diferença. O grande erro é que nós sempre estamos naquela expectativa de achar um atalho, né, uma bala de prata, né? Eu não vou ser hipócrita aqui para você e dizer que não é legal viajar de jatinho, que não é legal poder comprar um relógio de luxo, não é legal andar num carro de luxo, poder compartilhar bons momentos com a família. Obviamente que isso aí é muito bom e eu, sim, de verdade desejo que você possa cada vez mais na sua vida ter mais chance de usufruir disso. Agora, as pessoas mostrarem isso na internet, querendo te mostrar que elas têm sucesso por causa disso, sendo que de verdade você nunca viu elas terem sucesso na tese que elas defendem, é o que eu brinco, né, é o cara que vende curso para fazer curso, né, é o cara que diz que o modelo de gestão da empresa dele é o melhor modelo do mundo só porque ele fica mostrando que ele é rico. Obviamente, gente, se eu quisesse te mostrar resultado de curto prazo, eu te digo, basta você ostentar, você posicionar a riqueza, mostrar que o que você faz dá dinheiro, que as pessoas não querem estar perto de você. Agora, de verdade, se você tem um negócio, se você quer fazer um algo perene de médio e longo prazo, eu te questiono, será que esse é o caminho? Até porque eu não conheço uma pessoa desse mercado que se sustentou por muitos anos. Eles até podem ganhar um bom dinheiro,
Mas deles terem performance por muitos anos, não. Porque você vai ver com o tempo a cultura do que eles estão envolvidos não dá certo, a integridade, a visão de negócios. Por quê? Porque eles trabalharam num posicionamento de ancorar desejo de estar perto deles e não na agregação de valor de verdade. E a sua empresa precisa de agregação de valor. Porque eu e você podemos até gostar de estar perto de uma pessoa, mas a empresa, a entidade, ela não tem prazer em com nada. Ela tem o propósito dela. Levar do ponto A, levar até o ponto B. E aí a minha grande discussão com você é sobre essa mentalidade. A importância da gente ser consistente nessa caminhada. Porque essa coerência, essa consistência é o que de verdade traz resultados. Eu lembro de 2013, quando eu troquei de empresa e eu cheguei com muito status na empresa nova que eu fui trabalhar. Antes eu tinha sido por 3 anos a pessoa que mais vendeu no mundo naquele segmento que eu trabalhava. Então eu tive reconhecimentos, assim, fantásticos. Imagina, naquele ecossistema tão grande, movimentando tantos milhões de dólares. Eu fui um dos que mais venderam no mundo. Eu conheci o presidente internacional da companhia. Tive uma missão de vida maravilhosa junto a ele várias vezes, assim, a proximidade. Então, tudo maravilhoso nisso, né? Mas no final do dia, se eu for parar para olhar o que dá performance em vendas, o que de verdade acontece, eu aprendi ali. Como assim? Eu troquei de emprego, entrei na empresa nova cheio do status, me achando bastante, e eu não vendi nada. Eu fiquei 6 meses sem vender um parafuso. E tu imagina a pressão que eu tinha da minha liderança, as dúvidas da minha liderança comigo, as dúvidas que eu tinha comigo, o quanto eu sofri, o quanto eu fiquei para baixo, o quanto o resultado não vem quando a gente está desesperado, é um momento muito duro. Eu sempre fui muito disciplinado, então eu realmente sabia que tinha que trabalhar, que tinha que estudar, que tinha que fazer certas coisas, como gerar valor, gerar desejo para os clientes, estar ancorando, estar estudando o cliente, mostrar pontos cegos que ele não está vendo para o mercado dele. Então eu estudava muito para isso, investi muito em educação na minha vida, eu fiz 10 MBAs, só que não vinha o resultado. E a primeira venda foi no dia... Eu lembro que eu entrei na empresa 16 de agosto de 2013, a primeira venda foi 27 de fevereiro de 2014. Eu fiquei 6 meses sem vender um parafuso e achando que eu ia ser demitido todo dia. E depois que eu fiz a primeira venda até o final do ano fiscal da empresa, que ia até o final de maio, eu fui ter uma venda no mundo de novo. De novo eu estava no grupo do Presence Club, que chamam, né, dos que mais vendem. O que eu fiz esses últimos 3 meses? Eu te digo, eu não fiz nada de diferente. A diferença é que o resultado demorou mais tempo do que eu esperava, mas o jeito de fazer o resultado era baseado na consistência, e eu sempre fui um profissional muito consistente. Se eu sei que para agregar valor no cliente eu tenho que me preparar 1 hora antes da reunião estudando o cliente, eu sempre fiz isso. Se eu sabia que na reunião eu tinha que ser mais interessante do que interesseiro, eu de fato fazia aquilo. Se eu sabia que eu tinha que vender, eu tinha que visitar 4 empresas por dia para fazer volume de mercado, para entender onde estão as melhores oportunidades para eu ter de verdade um pipeline para vender mais, eu fiz isso por 6 meses mesmo não vendendo. Eu podia dormir chorando, eu podia dormir triste, eu podia comer mais, comer menos, não importava, mas eu era consistente no fazer meu trabalho. Eu vejo muito empresário não sendo consistente. Ele atrasa a reunião de vendas, ele não faz a reunião de vendas, ele não está preocupado com gerar valor, ele para não ser coerente, ele muitas vezes é inconsistente, ele acredita que ele tem que fazer barulho de jeitos diferentes, aí ele consome conteúdos de pessoas que estão tendo muito dinheiro, fazendo pouco esforço, ele acha que ele está errado, ou seja, a gente está indo por uma narrativa que ela existe exatamente para criar esse barulho e te distanciar. O que traz resultado de verdade? Única coisa, business de performance. Quando você foca no cliente, quando você foca em ter uma máquina de vendas previsível, sólida, se você começa a criar método para isso, se você entende a cadência que você precisa de visitar cliente, se você entende formas, por exemplo, de captar cliente, vou fazer uma pergunta para você de mentalidade. Se nós tivéssemos uma reunião na nossa empresa e a gente chegou à conclusão que a gente precisa crescer vendas, a gente precisa aumentar as vendas, qual é a ação que todo mundo pensa? Como visitar mais cliente, como contratar mais vendedor, como fazer desconto? Será que esse é o caminho? Será que para vender mais eu não posso aumentar o preço? Eu não posso vender mais coisas para os mesmos clientes? Será que eu não posso reativar clientes que já eram meus? Existem tantas formas de você vender mais e a grande maioria só olha uma. Eu poderia também focar em outro viés. Quais são os motivos que levam a ter cliente? Será que eu tenho que ter cliente só para dar lucro? Será que eu não posso ter cliente para aumentar minha capacidade de compra e com isso eu poder diminuir em uma negociação a compra de insumos e com isso eu ser mais competitivo? Será que eu não quero ter cliente talvez para aprender com eles? Será que não vale a pena ter clientes para usar eles como uma referência em posicionamento de diferenciação no mercado, por dizer que eu atendo aquele segmento de mercado, que eu tenho aquela relevância para um grupo de pessoas? Ou seja, tem tanta coisa de mentalidade que a gente amplia. Por exemplo, geração de demanda. Será que o jeito é só botar anúncio no Instagram? Pô, eu fiz um e-book aí que se você procurar depois você vai ver, tem mais de 80 formas de você usar o marketing, a geração de atenção, de conteúdo para captar negócios e provavelmente você usa uma ou duas. É a mesma coisa de você ir numa guerra, tem uma pessoa guerreando lá com um tanque,
fuzileiro, com avião, com submarino, e você tá lá com uma faca. É mais ou menos assim no mercado. Isso tem a ver com a mentalidade de um business de performance, a mentalidade de entender que não tem atalho, business de coerência. E eu tô batendo muito nessas pautas no início com você desse período, porque é um momento importante da gente mudar a chave, da gente olhar o copo meio cheio, entender que eu tenho que me preparar radicalmente para entender as práticas de mercado que vão trazer muito mais resultado. Como um médico faz, um advogado faz, um engenheiro faz, ou provavelmente todas as profissões buscam. Buscar os métodos que trazem um resultado. E empresa é baseada em método, você pode ter certeza. Algumas pessoas até podem ter sorte, mas consistência com a coerência é o que de verdade faz as empresas durarem, na busca da perpetuidade, na busca do jogo infinito. Então, pensa bem na sua mentalidade, na sua forma de olhar as coisas e o quanto hoje você está buscando ser profissional ou está se contentando em ser amador. Fica bem.